Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre planejamento de estudos. É muito importante vocês saberem que ler não é estudar. E estudar não quer dizer que você está estudando certo. Por muito tempo, eu ficava horas e horas estudando, lendo, relendo o material, achando que estava estudando de forma correta. Tinha até uma vez que eu li um post de uma amiga que ela estava fazendo a cronometragem de horas líquidas que ela fazia, né, que ela conseguia estudar por dia. E eu queria comprar até um cronômetro para poder cronometrar as horas líquidas que eu estava estudando, porque achava que aquilo ia me levar a algum lugar e não leva. O que você deve saber, o que você deve ter em mente é que você tem que absorver o conteúdo que você está lendo. Não basta ler. Ler você pode começar a ler em voz alta, ler de qualquer maneira, e achar que está lendo, mas na verdade está com pensamento em outro lugar. Isso já cansou de acontecer comigo, mas você tem que absorver o conteúdo que você está lendo, e isso é independente das horas líquidas que você faz por dia de estudo. Uma coisa importante, uma matéria importante que eu li na minha época de concurseira e que me fez ter um estalo para saber se eu estava estudando certo ou não, foi a matéria de um ex-delegado da Polícia Federal que tinha sido aprovado num concurso para a magistratura federal. O sonho dele era ser juiz federal, ele atuava como delegado, foi fazendo o concurso até que ele passou. E numa reportagem, eu não lembro o nome dele, mas numa reportagem ele falou uma frase que eu levei durante a minha vida de concurseira e passo para os meus alunos hoje, depois de aprovada, dando aula, eu passo para os meus alunos. É melhor ler 10.000 vezes a mesma coisa que ler 10.000 coisas diferentes. Concurso público não é prova para mestrado, não é prova para doutorado. Você não precisa mostrar a doutrina alemã de 1815 para o examinador, que ele não vai se importar e não vai te dar mais pontos por conta disso. Então é um dos erros do concurseiro achar que tem que passar o maior número de informações possíveis e imagináveis para o examinador, que isso vai aumentar a nota dele. Exemplo disso: uma aula de direito financeiro, num cursinho que eu fazia, a professora falou de noções de accountability e disse que a lei de responsabilidade fiscal nossa tinha inspiração numa teoria neozelandesa. Levei isso para a prova da PGF achando que estava arrasando, quando na verdade o examinador pouco se importou com essa informação. O que ele queria saber era algo sobre a nossa lei de responsabilidade fiscal, que estava lá na lei, pura e simples. Mas eu fui lá e quis colocar coisas bonitas, noção de accountability, de colocar a origem da nossa lei de responsabilidade fiscal. Isso não interessa para o examinador. Então você não precisa ficar perdendo tempo com isso. É a mesma coisa o estudo para os concursos públicos. Você não precisa ficar lendo teorias alemãs, italianas, neozelandesas, o que seja, para levar para o concurso. Você só está perdendo tempo com isso. Você tem que saber o que a sua banca quer de você. A minha, por exemplo, lá da PGF, era o CESP. O CESP ele não tem uma banca de conhecimento dos alunos, dos concurseiros, então a AGU não tem por costume ter uma banca própria que faça as provas para os cargos de advogado da União ou de procurador federal, no caso do CESP, hoje Sebrasp. Então você não sabe quem é a banca, não tem uma bibliografia específica para o concurso de advogado da União ou de procurador federal. Mas o que o CESP quer e é o que ele te cobra nas provas dele é a atualização quanto aos informativos do STF, do STJ. Então, para uma banca CESP, hoje Sebrasp, você tem que estar atualizado nesses informativos. Se você não souber, mas souber a teoria alemã, não vai te aprovar. Você é genial, você sabe muito sobre direito, mas não vai ser aprovado no concurso como de advogado da União ou de procurador federal. Quando a sua banca tem uma banca própria, composta por membros daquela instituição, e aqueles membros da instituição têm doutrina, não se atreva a colocar uma doutrina contrária ao do seu examinador. Você tem que chegar na prova sabendo cada vírgula que o seu examinador colocou numa obra dele, seja um artigo ou uma revista publicada.
eu tirei, quando eu fui para a segunda fase do concurso de Procurador da República, eu tirei 8,5 numa questão de constitucional, porque era justamente um artigo da Débora Duprá. Débora Duprá fazia parte, não sei se ainda faz, mas fazia parte da banca examinadora do MPF na época de constitucional, e eu sabia um artigo que ela tinha publicado, eu tinha lido os artigos dela. Aliás, eu amo a Débora de paixão, eu acho que ela é sensacional no direito constitucional, na defesa dos direitos das minorias. Então eu tinha lido um artigo dela, acabei colocando tudo aquilo que eu lembrava do artigo dela na questão e ela me deu 8,5. Então, se você conhece o seu examinador, sabe que ele tem obras publicadas, é isso que você vai colocar na sua prova. Então você tem que estudar de forma correta para o concurso que você quer. Por mais que você faça 50 mil provas diferentes, Fabiana, eu não tenho dinheiro, eu quero passar logo num concurso, eu quero ganhar meu próprio dinheiro, ou o meu trabalho eu não aguento mais, ou os meus pais não querem mais me sustentar, enfim, qualquer que seja a sua situação, por mais que você faça 50 mil provas, ou você foca naquela prova que você está fazendo naquele determinado momento e estude para ela, ou você foca no seu objetivo final, estude única e exclusivamente para ele e vai fazendo os outros que forem aparecendo por necessidade mesmo. Mas o importante é fazer um planejamento de estudos para o seu próprio concurso, porque só estudar não vai te levar a lugar algum. Da mesma forma, quando vocês me perguntam, hoje eu não tive paciência para estudar, eu não queria estudar, estava triste, estava com algum problema, não estude, porque se você não absorver, você vai ler, reler à toa. O que eu fiz para o concurso da Procuradoria Federal, que era o meu sonho. Apesar de ter falado aqui que eu fiz concurso para Procurador da República, né? Falei que fui para a segunda fase, fiz N mil concursos, porque eu não queria ficar à toa em casa, apesar do meu sonho ser a Procuradoria Federal. Fui me atrever lá para Procurador da República, sabe-se lá por quê? Porque eu não gosto de direito penal, não sei direito penal, e invejo quem saiba. Então, Arthur Gueiros, ele me reprovou na segunda fase em direito penal, porque, sinceramente, não sei direito penal, não consegui aprender. Mas, enfim, o meu foco era a Advocacia Pública Federal e eu estudava voltada para a Advocacia Pública Federal. O meu planejamento de estudos era estabelecer um cronograma semanal de quais matérias eu iria estudar. Eu gostava de estudar, como eu já falei em vídeos anteriores, eu vou até sugerir aqui para vocês, eu estudava uma matéria por dia, apesar de alguns amigos meus optarem por estudar 2 matérias por dia, 3 matérias por dia. Eu só estudava uma matéria por dia. Então eu ia intercalando para uma matéria não ficar tão distante de uma próxima vez que eu fosse estudar. Estudava uma matéria por dia e sempre no resumo, sempre fazia resumo, até que chegou um momento que os meus resumos estavam todos prontos e eu só ficava lendo e relendo os resumos e atualizando toda a semana com os informativos do STF e do STJ. Aliás, fazendo propaganda gratuita aí para o Dizer o Direito. Aliás, tudo que é bom eu vou fazer propaganda, não estou ganhando nada para isso, mas é bom, eu vou fazer propaganda assim mesmo. O Dizer o Direito, ele me ajudou bastante nessa questão do resumo dos informativos. Porque se você for olhar o informativo do STF e do STJ, eles trazem muitas informações que não são necessárias para nós concurseiros. Então você tem uma gama de matérias ali que não interessa pra gente. E o Márcio André, ele consegue fazer esse resumo de forma clara, de uma forma leve, que todo concurseiro gosta de ler, né? Todo concurseiro conhece o Dizer o Direito. Foi uma criação muito bacana para quem estudava para concurso, eu aproveitei muito. Então eu ficava lendo os resumos do Dizer o Direito e me atualizando quanto aos informativos e passava essas informações para os meus resumos. E todos os dias, todo santo dia, de domingo a domingo, eu fazia questões.